Olá, minha galera. Vou fazer aqui para vocês um vídeo mostrando como é que vocês podem estar aí construindo as rubricas de vocês, tá bom? Então, uma rubrica de avaliação, na verdade, é o que? É uma tabelinha onde contenha alguns critérios que a gente pode chamar que sejam critérios que possam ser medidos, certo? Então, aqui no caso, eu tenho, por exemplo, uma tabelinha com 4 critérios de avaliação para uma habilidade do documento curricular do Tocantins, que seria a primeira habilidade de educação física do ensino fundamental, tá bom? Do primeiro e do segundo ano aqui, ó. Essa habilidade, ela diz o quê? Que os estudantes devem experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos. Mas como é que a gente pode avaliar essa experimentação, essa fruição e essa recriação? É muito difícil avaliar alguma coisa que que não é de, vamos dizer assim, de questões de responder ou de múltipla escolha ou coisa parecida, certo? Então a nossa ideia aqui agora é tentar fazer o quê? Nossa ideia é tentar fazer com que esses critérios consigam ser avaliados, certo? Então tá, eu quero construir essa rubrica aqui lá no Excel para tornar essa nota dela aqui automática. Então eu vou pegar e tomar isso aqui como base. Tá bom? Então eu vou contar quantas linhas eu tenho aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 linhas. Eu tenho 8 linhas e uma, duas, três, quatro, 5 colunas. Vamos abrir então aqui o Excel. Deixa eu levar essa imagem lá para pertinho para a gente ir tomando ela como base. Eu vou copiar aqui, fazer uma imagem dessa rubrica. Vou abrir um Excel aqui e vou colar essa imagem aqui para ver se ela vai dar certo para nos ajudar a fazer a rubrica. Bom, então a imagem vai ficar aqui pertinho, nos ajudando aí. Olha aí. Ela vai ficar bem aqui pertinho para nos ajudar a construir. Então eu tenho aqui 5 colunas. Uma, duas, três, quatro, 5. Então eu vou selecionar aqui também 5 colunas. Vou colocar aqui uma, duas, três, quatro, 5. Muito bem, vamos então selecionar aqui 5 colunas. Eu vou selecionar elas aqui ao acaso, mas olha, 5 colunas a ser gravadas. Quantas linhas eu vou precisar agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Vou selecionar aqui 8 linhas. 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí. Vou inserir aqui as grades. Depois a gente vai vendo onde que precisa tirar alguma coisa. Certo? Eu vou lá na nossa, no nosso exemplo aqui e vou copiar esses dados aqui. Ó. Por exemplo, os critérios. Vou copiar eles aqui e vou levar aqui para o nosso Excel. Vou colar ali. Deixa eu ver se ele vai fazer isso aqui para mim. Olha, ele já colou para nós aqui, certo? Pronto. Já temos os critérios colocados aqui. O que mais agora que eu vou colocar? Vou copiar essa linha que está do lado dos critérios. Então, venho aqui. Como já tá prontinho aqui, a gente vai só copiar e colocar lá. Viu? Copiando e colocando aqui. Olha aí. Já está colocado. Para vocês perceberem como é bacana fazer isso aqui no Excel. Tá bom? Agora eu vou copiar aqui as características de cada nível. Vamos ver aqui, copiar as características dos níveis aqui. Vamos até copiar os níveis logo. Os níveis aqui, com as suas características. Vamos lá. Copiar aqui e colar ali.
nessa linha aqui, eu vou pedir para quebrar o texto, para que o texto fique assim bem ajeitado. Organizando aqui, belezinha. Pronto. Estamos aqui com os nossos critérios. Depois a gente vai vir aqui e dar uma ajeitada nas nossas... Daí, colocar começando em cima. Pronto. Essa parte de formatação a gente vai ajustando depois. Pronto, já ficou mais ou menos. E agora aqui em cima, nessa linha de cima, eu vou mesclar essa célula aqui e vou copiar a nossa habilidade que já estava aqui. Então, copiei ela aqui, vou trazer para o Excel e vou colar ali. Okay. Deu um pequeno erro aqui, vamos copiá-la novamente. Copiei o texto e vou colá-la aqui. Pronto. Já temos aqui a nossa tabelinha. Vou só aumentar um pouquinho o espaço. Formatar direitinho aqui o texto. Pronto, já temos aqui a nossa habilidade a ser avaliada. Veja então agora que nós temos aqui toda a nossa a tabela da nossa rubrica pronta. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos fazer ela calcular a nota, certo? Então aí, eu vou fazer a nota aparecer aqui, né, em cima dos critérios. Beleza? Pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui numa coluna aqui do lado, eu vou criar uma linha chamada de nota parcial. Nota parcial do critério. Ou somente nota do critério, para ficar bem. Nota do critério. O que eu quero nessa nota do critério? Eu quero que o Excel coloque para mim aqui, nesse espaço, deixa eu inserir uma coluna aqui. Isso. Eu quero que o Excel coloque aqui nessas células as notas referente a cada critério desse daqui de acordo com a colocação de um X aqui dentro. Certo? Deixa eu tirar aqui as linhas de grade para ficar melhor. Pronto. Ok. Então tá, vou começar escrevendo uma fórmula aqui. Olha. Então, eu selecionei essa primeira linha para escrever a fórmula que vai fazer com que o Excel decida quanto que vai colocar aqui dentro, de acordo com a posição que o X tiver aqui. Por exemplo, se você colocar um X aqui nesse primeiro nível, o Excel tem que escrever para mim aqui 2,5. Mas se você colocar o X no segundo nível, o Excel tem que colocar aqui para mim um 5. E assim por diante. Tá bom? Vamos fazer ele tomar decisões baseadas em lugares que está o X. E essa decisão vai ser com respeito da função se. Então, com essa célula aqui selecionada, eu vou agora aqui ó, na barra de fórmulas e vou começar digitando assim, igual se. Vou abrir os parênteses. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajeitar para dar um zoom aqui para vocês entenderem como é que vai funcionar. Essa função se,
ela precisa de um argumento. E eu vou dizer que argumento seria esse. E seria o seguinte. Olha só, a função se vai me fazer o seguinte, vai dizer se esta célula aqui, olha, se esta célula aqui for x, então ele coloca o 2,5 lá na nota do critério, tá bom? Então eu vou colocar aqui, se, olha só, se C7, olha, a coluna C na linha 7, se essa célula aqui for igual, olha só, vou escrever igual a um x, coloca o x aí entre aspas duplas, o 2 pontos significa então, escrevam 2 aqui nessa célula que eu estou digitando, certo? Olha só, vamos aumentar, vamos colocar o zoom aqui para vocês entenderem e ver como é que é a forma. Eu escrevi, se na célula C7 tiver um X, então o Excel vai colocar um 2 lá naquela célula que eu estou precisando. Se não, aí você coloca agora o ponto e vírgula novamente e você vai agora para o segundo critério aqui, ou para o segundo nível. Aí você escreve novamente, se for, olha só, se for esta célula aqui, que é a célula D7, que for igual a x, então o Excel tem que colocar para mim 5 aqui nessa célula. Tá vendo? Veja que aqui nós temos colocando o se dentro de outro se. Se não, de novo, olha só, se não, se for esta célula aqui, olha, a célula E7, que for igual ao x, então me coloque lá 7,5, porque é o valor do nível aqui. Então coloque 7,5. Se não, de novo se for esta célula aqui, olha, a célula F7, que tiver o x, então coloque 10. Veja. Agora eu vou fechar os parênteses aqui. Veja que cada parêntese que eu vou fechando, ele vai assumindo uma cor que já estava lá, para garantir que a gente não erre a quantidade de parênteses fechados. Pronto. Vamos ao zoom novamente para ver como é que ficou a nossa função. A leitura dessa função aqui é bem simples. Eu vou ler assim, se na célula C7 tiver o x, então coloque o 2. Se não, se for na célula D7 que está o x, coloque 5. Se não, se for na célula E7 que está o x, coloque 7. E finalmente, 7,5 aliás, e finalmente, se for na célula F7 que tiver o x, você coloque 10. Okay? Vou dar um Enter aqui agora e apareceu aqui na minha célula, que eu escrevi a fórmula, o nome falso. Por que apareceu o nome falso? Porque não tem x em lugar nenhum. Se eu colocar o x aqui nesse nível, ele vai colocar aqui o valor 5. Tá vendo? Já está lá o 5. Vou colocar aqui para 2 casas decimais, uma casa decimal. Coloca aqui, valor 12 para o 5. Beleza. Se o x não tiver aqui e tiver aqui, ele vai colocar lá o 7,5. Se não, se o x estiver ali, ele vai colocar lá 10 como a gente queria. Certo? Agora eu vou copiar essa fórmula para cá, para as 4 linhas de baixo. Para mim copiar essa fórmula que foi escrita aqui, basta selecionar a célula. Olha só, vou clicar aqui em cima da célula. Olha o zoom aqui para vocês perceberem como é que funciona. A célula, quando está selecionada, fica com esse quadradinho aqui do lado direito inferior. Quando eu coloco o mouse sobre esse quadradinho, ele vai virar uma cruz pretinha. Essa cruz pretinha indica que eu posso clicar e arrastar essa alça para as células seguintes. E assim ele vai ter copiado a fórmula para as células de baixo. Certo? Então já está copiada a fórmula. Agora, se eu colocar o x em vários lugares diferentes aqui, ele vai
colocando o valor de cada nível de acordo com o X. Tudo automático, certo? Beleza. Agora o que eu quero que aconteça? Eu quero criar a nota final desse aluno, baseado nessa posição do X. Vamos então fazer o seguinte aqui. Vamos nesta outra célula aqui, vamos colocar aqui o seguinte. Vamos escrever assim, média. Certo? E aqui embaixo, vamos pedir o Excel para calcular essa média. Então, como é que eu calculo aqui? Eu vou marcar uma célula, vou começar com igual. Eu posso digitar tanto aqui dentro quanto ali em cima, tá? Porque vai ser a mesma coisa. Vou começar digitando o nome média. Olha só, o Excel já vai mostrar para mim que existem umas fórmulas que começam com M. E a média está bem aqui, olha. Vou dar 2 cliques rapidinho em cima dela, que ela já vai abrir certinho para mim. E ela pergunta, quais são os números que eu quero criar a média? Aí basta você vir aqui, olha, e selecionar todas as células do intervalo. Você clica na primeira, deixa clicado e arrasta para frente. E então ele vai trazer para cá para a sua fórmula. Ou seja, eu quero que fazer a média desde a célula H7 até a célula H10, que é esse intervalo aqui. Ó. Beleza? Vou dar um Enter agora. Está aqui, olha, a média é 6,1. Pronto. Então já tem a média desse estudante baseado no X. Aí você sabe que se eu tirar o X dessa posição e colocar em outra aqui, a média vai mudando automaticamente. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esse valor venha para cá, para a nota do estudante. Ok? Então eu vou selecionar esse espaço aqui, vou dizer, e vou escrever uma fórmula agora aqui com ela selecionada. Vou dizer assim, igual um texto que eu vou escrever assim, ó, entre aspas, nota, ó, nota, vou dar um espacinho, vou fechar as aspas e vou colocar o E comercial. Olha só, deixa eu aumentar aqui o zoom para você perceber como é que fica. O E comercial liga o valor de uma célula a outra. Certo? Coloca tudo juntinho. Então eu quero o nome nota junto com o valor que está aqui na média. Eu vou clicar aqui em cima, olha, e ele colocou aqui para mim já J18. Ele? Então eu vou dar agora um Enter aqui. E olha o que apareceu aqui. Que a nota é 7.375. Vou aumentar o valor aqui. Certo? Vou diminuir aqui para 2 casas decimais. Aqui, isso. Vou colocar aqui como um número. Ok, ele não arredondou aqui, mas já dá para a gente perceber aqui alguma coisa. Então a nota ficou 7.375 ou 7.3. Beleza? Então tá. É dessa forma que a gente calcula aqui, que a gente pede o Excel para calcular as notas automáticas, tá bom? Olha aí. E é isso daí. Então agora a sua rubrica está pronta. Se você quer colocar isso para vários estudantes, seria só você vir aqui, olha, criar mais uma planilha. Aí você vem na planilha original, clica no cantinho, copia e cola aqui, olha. Aí você já cria a rubrica para o segundo estudante. Certo? E assim por diante. Então, aqui no caso seria a planilha do estudante 1. Vou botar o nome dele aqui de Pedro, por exemplo. No estudante 2, Maria. Então nós temos aí as avaliações do Pedro e da Maria já organizadinho. Vou vir aqui agora vou selecionar essas colunas que estão com esses cálculos. Depois de selecionar elas, botãozinho direito, vou mandar ocupar, tá vendo? Para desaparecer. Vou desaparecer aqui esse desenho e temos aqui então a nossa rubrica prontinha, tá bom?
vocês possam ir assistir esse vídeo algumas vezes para vocês tentarem construir as rubricas de vocês. Valeu, galera, um abraço.